Então, boa noite a todos. Eu estou feliz por estar aqui compartilhando conhecimento e fazendo parte também da Comissão de Neurociência. Embora eu não tenha na minha formação acadêmica como advogado, mas eu namoro uma advogada, então isso já é quase uma pós-graduação. Então a gente vai aprendendo sobre isso. Eu me questiono muito sobre a questão da... Eu venho de um tempo bem longo que a gente chama de justiça restaurativa. Já viram falar ou não? Quando a justiça restaurativa começou a se estabelecer no Brasil, eu estava presente naquele momento. E aí eu sou um amante da etimologia, do estudo das palavras. E quando você vai pegar a palavra direito, significa que a palavra direito vem lá na origem etimológica, que ela tem dentro da palavra direito uma coisa chamada reg. Reg significa medida. Então, quando você pega o direito, por exemplo, principalmente o direito romano e outros direitos mais arcaicos, assim, eles vão dizer que eles têm a medida certa para todas as coisas. E aí que surge a ideia, né, que o Maturana, um biólogo e médico que eu estudo, ele diz assim: de vez em quando surgem umas linhagens de Homo sapiens arrogantes. Já viram falar? Tem Homo sapiens agressans, ele fala. Mas nossa origem biológica é Homo sapiens amans amans. Aquele focado no afeto, no amor, no carinho, na atenção. E ele coloca que esse Homo sapiens, nós estamos no século XXI, porque existe esse Homo sapiens dentro da gente. E eu criei um outro Homo sapiens que é muito interessante, que chama-se Homo sapiens cobiçans. Esses são os mais perigosos. Porque o Homo sapiens cobiçans é aquele indivíduo que quer cobiçar aquilo que ele nunca plantou, mas quer cobiçar o lugar do outro. E Maturana vai falar, por exemplo, sobre a questão do Homo sapiens agressans, arrogantes, que ele surge, por exemplo, principalmente no Império Romano, que quando determinadas pessoas se acham mais puras que os demais, aqueles outros demais começam inconscientemente a puxar o tapete daquela pessoa. E às vezes a gente pensa que não é arrogante, mas a gente pode ter comportamentos arrogantes que a gente nem imagina que é arrogante, né? E o meu formador em comunicação não violenta, o Dr. Marshall Rosenberg, que eu tive a felicidade de fazer treinamento com ele, eu perguntei uma vez para eles assim: como que a gente lida, e essa dica vale $10 mil, depois eu posso meu Pix aí, você deposita. Como que a gente lida com uma pessoa que tem esse comportamento arrogante? E aí ele me conta uma história que vai facilitar o entendimento, que ele diz o seguinte: imagina, por exemplo, que você vai numa empresa e você precisa falar você é o funcionário da empresa e precisa falar com o chefe, com o dono da empresa. Mas para que você chegue até ele, você precisa passar por 3 secretárias, que é um filtro. Você imagina, passar por 3 secretárias. Então, quando você chega na sala dele, ele te coloca sentado numa cadeira que mais parece um pinico do que uma cadeira. E ele fica caminhando pela sala com Rolex no pulso e cheio de fotos de jogando golfe, né, mostrando que ele tem um comportamento muito importante. E ele olha para aquele relógio e vê você sentado naquela cadeira que mais parece um pinico e diz o seguinte: vamos rápido com esse papo aí que eu não tenho tempo para perder com qualquer coisa. Não é interessante isso? Vocês conhecem alguns exemplares desses? Não? Aí o Marshall Rosenberg diz assim: sabe o que eu faço quando eu vejo uma pessoa se comportando dessa maneira? Eu imagino ela cagando. Não é chocante isso? Por quê? Porque eu descubro que essa criatura que tem comportamentos arrogantes tem as mesmas necessidades humanas que eu. Pensa uma pessoa que tem um comportamento arrogante quando ela está com dor de barriga, vê se ela não vira humano. Não é interessante isso? Aí quando você começa a perceber que você tem tipo de relacionamento com alguém, você cria uma senha no teu cérebro. Então, ao invés de você ficar indo contra aquela pessoa que tem aquele comportamento arrogante, dentro de você dá um sorriso bem interessante e fica pensando assim, cagando, hein? É um santo remédio. Você não confronta aquela situação, você só ora por essa alma e pensa assim, ó, com carinho, cagando. Aí o que vai acontecer? Se vocês tiveram contato com o Mário Sérgio Cortella, ele vai falar uma coisa muito bem legal, que tem a ver com isso, que ele diz o seguinte: nos chineses dizem, depois que o jogo do xadrez acaba,
tanto o peão quanto a rainha vão para a mesma caixinha. Não é interessante isso? A rainha Elizabeth morreu, fizeram uma pompa gigantesca. Quem é que lembra dela? Passou 10 dias, evaporou. Entendeu? Então, quando essas pessoas que têm esse comportamento arrogante, elas começam a perder esse poder que circulava em volta dela, ela começa a entrar na fragilidade emocional. Porque ela é carente disso, né? Quantos pais, por exemplo, que têm comportamentos extremamente violentos em relação aos filhos, e depois eles tiram o pertencimento do pai, e o pai diz, então, eu dei tudo para vocês, e é assim que vocês me tratam? Mas ele não percebeu que ele não deu o mais importante, que era o carinho, o afeto, porque ele estava, né? Homo sapiens arrogância. Não é interessante? Então você já sabe uma senha poderosa. Né? E a pessoa, como que ele está sorrindo para mim quando tem esse tipo de comportamento? Né? Porque dentro do teu cérebro você está dizendo, cagando. Faz sentido para você, sim ou não? Olha só. Chave Pix. Então, quando a gente fala de saúde mental, o que vem na mente de vocês? O que vem? Onde você acha que está a saúde mental? Se a gente fosse localizar no nosso corpo, onde é que estaria a saúde mental? Aqui, não é? Então, essa é a tragédia. A saúde mental não está aqui. É uma parte do processo. Como falou o doutor, a teia da vida do Fidel Capra diz assim, você não pode mexer no fio de uma teia de aranha sem que toda a teia mexa. Então nós somos seres integrais, desorganizados frequentemente, mas você não pode mexer num lugar sem que altere um outro tipo de comportamento. Então quando se fala em saúde mental, eu raramente escuto alguém falar de saúde mental no sentido global. Porque vão pensar na saúde mental como um aspecto racional. A racionalidade é um aspecto do processo da totalidade. Se você está com dor de estômago, por exemplo, você altera o teu pensamento. E a gente não se dá conta disso. Faz sentido para vocês? Por exemplo, a gente ouve falar muito de patologias, né? Então, e começa a pensar, por exemplo, que a quantidade de pessoas que estão depressivas é gigantesca. Vocês conhecem alguém que está com depressão? Não? Sim ou não? Eu vou dar uma receita bem legal para vocês falar para as pessoas. Uma receita para depressão. Vocês topam? Querem ou não? Sim ou não? Sim. Então, a receita para depressão é o seguinte. Em primeiro lugar, quando você encontrar uma pessoa que está num estado depressivo, peça para que ela arranque as janelas. Porque uma pessoa depressiva, ela detesta ver a luz do dia. Ela quer ficar embaixo do edredom e cobrindo a cabeça. Segundo lugar, erga as camas. Porque uma pessoa depressiva, ela vai se conectar muito com a vontade de dormir. Como se isso ajudasse, né? E terceira dica é pega uma enxada. A pessoa, mas eu não vou pegar uma enxada. Não, mas não significa isso. Pegar uma enxada significa movimento. A pior coisa para uma pessoa que está em estado de depressão é se movimentar. Até teve um evento que o Tony Bellotto, o Augusto Cury, vocês conhecem o Augusto Cury, né? Ele estava no evento com o Bial, que era conversas com o Bial, e aí ele estava falando sobre depressão. Então Augusto Cury falou sobre aquela linguagem dele, sobre depressão e tal. Só que daí o Tony Bellotto estava junto com ele, e ele foi responder uma pergunta de uma moça na plateia. E ele disse assim, sabe o que me ajudou a curar na depressão? Foi movimento, caminhar. Mudar a química interna. Mas a tendência que a gente tem quando está triste, melancólico, é estacionar nos lugares. Então, quando a gente fala de saúde mental, significa que a gente precisa nos ver na totalidade. Por exemplo, tem um nervo no nosso corpo chamado nervo vago. Alguém já ouviu falar sobre o nervo vago? Por que ele tem esse nome, nervo vago? Hã? Por que ele tem? Porque ele vagueia por todo o corpo. É o maior nervo do nosso corpo, que vai chegar no 12º parte craniana aqui.
E 80% do nervo vago é aferente. O que significa aferente? É de baixo para cima as informações. Por isso que se você sente um desconforto aqui, você altera a tua parte psíquica. Por isso que se você come uma coisa que é desconfortável, você altera a tua parte psíquica. Então, você vai perceber, por exemplo, que na essência do processo da inteligência emocional e da inteligência reptiliana, que é o meu livro, depois eu vou sortear para vocês um livro meu, vai dizer sobre a questão seguinte: a nossa emoção define o meu pensamento. Aquilo que eu sinto, que eu me emociono, da flexibilidade e tensão do meu corpo, vai fazer com que eu defina o meu pensamento. E não o contrário. Então, Maturana vai dizer, não somos seres racionais tendo emoção de vez em quando, mas somos seres emocionais tendo racionalização em função da emoção. Pense numa seguinte situação. Você está indo no supermercado numa sexta-feira como hoje, trabalhou pra caramba, está que nem uma pimenteira seca, você está num estado de emocionar-se. Aí você vai lá com o carrinho, está empurrando, e alguém bate com o carrinho do teu calcanhar. Aí você diz, nossa, muito obrigado, você me fez lembrar que eu tenho calcanhar. É isso ou não? Né? Aí você começa... Mas vamos imaginar um dia que você está no dia de ganhar um aumento de salário, ou ganhou algo tão significativo, e o teu emocionar-se está diferente. Se alguém bate no teu calcanhar, você vai dizer, não, peraí, desculpa, eu que estou no... Comprei? Só que a gente não se dá conta dessas coisas tão elementares e tão básicas. Quando nós falamos, por exemplo, da felicidade, por exemplo, é uma busca patológica pela felicidade. Mas você sabe quanto tempo dura a felicidade na nossa biologia? 90 segundos. Sabe por que dura 90 segundos a felicidade? Porque na natureza, qualquer ideia de alegria e contentamento é distração. Se você se distrai, você morre. Quantas pessoas no show do Alok aqui na praia de Copacabana estavam distraídos, né, na felicidade? E foram 500 celulares que a pessoa levaram. Então o que acontece dentro da saúde mental, tanta raiva, alegria, surpresa, nojo, desprezo, dura 90 segundos. Se vocês encontrarem uma pessoa com raiva, comece a contar. 89, 87, 86, 90 segundos. A química vai dissolver. Mas o problema da ausência de saúde mental é uma coisa que eu chamo de, baseado no Damásio, que são sensações de fundo. É isso que nos adoece. Preste bem atenção na sensação de fundo. As emoções, elas são rápidas, intensas, 90 segundos. Mas a sensação de fundo, ela pode levar uma vida toda e você precisar de muito medicamento depois. Então, por exemplo, assim, eu tenho a tristeza, ok? A tristeza tem o pico e desce. Mas daí eu posso ter a sensação de fundo de melancolia. E usar aquelas coisas da Hanna-Barbera que diz, ó vida, ó céus, entendeu? E aí eu fico nesse lamento, Fico nesse lamento, e aí eu posso... O pior dos mundos é a sensação de fundo. Então eu tenho raiva, mas eu posso entrar, depois da raiva, entrar a sensação de fundo de frustração. E aí eu fico me queixando todo o tempo, e aquilo vai me adoecendo. Porque nós temos 90 mil pensamentos diários, e só 8% desses pensamentos são pensamentos válidos de ser pensados. O restante é tudo porcaria. Só que cada pensamento que eu tenho dentro de mim, ele consome energia, ele consome química. Ele pode criar um distúrbio dentro da minha mente pelos meus próprios pensamentos. E a gente às vezes não se dá conta. Uma das coisas que eu percebi que é interessante a gente observar, que tenha muito cuidado quando você está triste. Porque a possibilidade do teu psiquismo absorver aquela informação de menos-valia é muito intensa. E daí na tristeza você começa depois a conspirar contra esse processo. E você vai adoecendo. Então tem uma coisa muito interessante que o Maturana fala. Já leu Maturana, doutor? Tive a felicidade de conhecê-lo, foi considerado uma das mentes mais brilhantes do século XXI. E o Maturana diz o seguinte, ele tem um termo que chama autopoiesis. Já ouviu falar sobre esse termo? Autopoiesis? Já viram? Não? Autopoiesis, o filho dele tinha 15 anos e disse, pai, o que é essa tal da autopoiesis?
Ele escreveu isso com Varela, no livro Árvore da Vida, Árvore do Conhecimento. E aí diz assim, como é que eu vou explicar para ele o que é autopoiesis? Ele vai dizer o seguinte, você está vendo, o filho dele tinha machucado o joelho, e aí estavam num processo de cicatrização. E aí ele diz assim, isso que está acontecendo no teu corpo é uma autopoesia, uma auto-organização do teu corpo. Isso chama autopoiese. Olha que lindo isso, né? E aí eu me lembro de um amigo meu, neurocientista, chamado Guilherme Nogueira, que ele diz o seguinte, vamos imaginar que você corte o teu dedo, ok? Aí você percebe, por exemplo, aí então machucou, né? Aí você percebe que instantaneamente o teu corpo biológico começa a ter essas memórias de cicatrização, para coagular, para poder fechar a cicatrização, ok? Aí de repente você começa, um dia você olha, cicatrizou, agora eu vou abrir de novo. Aí você usa o teu racional para, vou abrir, né? Aí o que o corpo vai fazer? De novo vai fazer isso. Mas passado um tempo você assim, gostei da brincadeira, eu vou abrir de novo, né? E aí você faz isso narcisisticamente durante 2 anos, né? Você sabe que Caetano Veloso diz que Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, essa é a ideia. Aí olha só, daí esse meu amigo diz assim, já observou a sabedoria da tua biologia? O nosso corpo biológico nunca desiste da gente. Já imaginou se a nossa biologia dissesse assim, quer saber de uma coisa? Vá para o inferno com esse negócio. Que enchia o saco de você estar toda hora abrindo aqui, eu estou toda hora fechando. O corpo nunca desiste da gente, a nossa biologia. Mas a mente racional é gigantescamente treinada para desistir da gente mesmo. Às vezes uma pessoa tem uma espinha no rosto, é o suficiente para ela querer tirar a vida. Não é maluco isso? Né? Minha vida já acabou agora, estou cheio de espinha. Mas o corpo é a nossa biologia. E a grande sacada é que nós esquecemos que nós somos seres animais. Nós temos uma memória de 300 a 500 milhões de anos dentro da gente, biológica. Só que a gente esqueceu. Que a parte mais analítica tem 300 mil anos, a 1 milhão de anos, que é praticamente nada. Então a gente perdeu a nossa conexão com a nossa natureza biológica. O nosso progresso, que a gente diz, está nos lascando. E aí, no outro encontro que teve aqui, eu falei sobre isso, né? Hoje você tem, por exemplo, uma quantidade de facilidades incrível, né? Você tem aplicativos que buscam facilitar a tua vida. E está tudo certo. Só que o excesso de aplicativos que buscam facilitar a tua vida te gera uma sobrecarga gigantesca. E quando vê, você não aprende mais a relaxar, a ficar de boa. Você leva o teu organismo a um estado mais de tensão. Vocês acreditam que nós somos seres animais, sim ou não? Não estou falando besteira, né? Então, às vezes mais domesticado que a gente imagina. Mais domesticado que a gente imagina. Olha só, se você olhar para a natureza, mesmo um tigre, um leão, que tem uma habilidade incrível de ataque e de agressividade, 90% do tempo dele ele está curtindo de boa. Nós somos o único ser da espécie animal que nos desconectamos da nossa natureza. O gato gateia, o elefante elefanteia, o cachorro cachorreia, mas nós não estamos humaneando. Porque a gente está acelerando o nosso processo e desconectando da nossa natureza biológica. E é isso que tem nos adoecido. Quem tem medicamento em casa, por exemplo, que não está usando aí? Por que vocês têm? Não é interessante? Aquele medicamento está vibrando para uma intencionalidade do teu inconsciente. Porque você vai dizer assim, um dia se eu precisar, eu tenho. E aquilo está vibrando. E a nossa mente é incrível, ela é capaz de gerar conexões de desejos incríveis. Então, quando nós falamos de estresse, por exemplo, que tem a ver com o processo da saúde mental, sim, daí Maturana fala o seguinte, autopoiese.
Então, o que acontece com a autopoiese? E o que acontece quando eu começo a cuidar do meu processo de reorganização da minha vida? Uma receita bem simples para vocês, tá bom? Maturana diz o seguinte: nós somos seres de conservação de energia. Tudo que nossa natureza biológica está fazendo para conservar energia. Tanto que a gente tem toda a temperatura corporal, todo esse processo químico que aconteceu no nosso corpo. Então, o que acontece? A gente começa depois a trazer essa conservação das coisas para coisas do nosso relacionamento. Então, continuamos a conservar coisas que a gente não precisa mais conservar. Quer ver uma receita? Então, é o seguinte: vocês já pensaram em mudar a vida de vocês em algum momento, sim ou não? Como diz aquela música, a minha vida, eu preciso mudar todo dia. Então eu vou dar uma dica bem preciosa para que vocês possam perceber. Não coloque foco na mudança. Coloque foco naquilo que vocês não querem mais conservar para a sua vida. Olha que interessante isso. Faça uma relação daquilo que você não quer mais conservar. Vocês conseguem lembrar alguma coisa? Não quero conservar essas porcarias de rede social que só não me contribuem em nada. Eu não quero conservar minha conversa com aquela vizinha lá que eu perco tempo com isso. Quando você deixa de conservar determinadas coisas, a vida por si só já reorganiza. Mas só que a gente quer mudar a nossa vida continuando a conservar coisas que a gente não quer mais conservar. E carregamos então um fardo gigantesco nas nossas costas, carregando um monte de coisa. Então, quando o Maturana fala da autopoiesis, ele quer dizer o seguinte: retire da tua vida aquilo que não faz mais sentido. Seja palavras, seja pensamentos, comece a botar atenção. E aí o teu próprio corpo se reorganiza naturalmente, porque ele tem a sabedoria para isso. Mas nós nos desconectamos. E aí vamos correndo atrás da ideia da saúde mental. Porque nós sabemos que todas as bases da neuroquímica estão na base do nosso cérebro, que está conectado com o movimento, com toda a estrutura, com o sistema nervoso central. Por exemplo, Steve Porges fala uma coisa muito interessante, que é um dos maiores neurocientistas da atualidade. O que aconteceu na pandemia, por exemplo? Na pandemia aconteceu que nosso sistema nervoso começou a armazenar um monte de informações trágicas, que faz com que a gente ficasse muito reativos. Olha que interessante, né? Tanto que tem muitos relacionamentos e muitas pessoas com problema de saúde mental. Você imagina que de repente você está trabalhando no teu dia a dia, de repente você está no outro dia com 5, 6 pessoas dentro de casa. E aí você convive com todo mundo 24 horas por dia, né? Isso fica doido. Aí você liga a televisão e vê o ministro lá falando todos os dias quantas pessoas morreram, dando o histórico lá, né? Que o Mandetta, né? Dava lá a estatística. E aí, como nós temos imaturidade emocional, qualquer coisa que chega, né, que gera um pavor na gente, ele fica doidinho, né? E aí ele todo dia dizendo: morreu 50, morreu 100, morreu... Imagina, o pânico. Aí você liga lá na televisão, está lá a Maju Coutinho dizendo o seguinte: olha só, se você saiu ali no supermercado, por exemplo, e você tocou no carrinho do supermercado, cuidado, quando você chegar em casa, você tira a roupa, vai para o banheiro, toma um banho e põe num saquinho para depois jogar lá na máquina de lavar roupa. E se você tiver com Covid, vai dentro do quarto como um prisioneiro, vão te colocar o pratinho embaixo ali para você pegar. Você imagina isso dentro do teu sistema biológico, dentro do sistema nervoso, como é que não fica? Você fica, congelado. Compreende? Aí um rapaz falou para mim: Jefferson, faz todo sentido, sabe por quê? Outro dia eu estava no supermercado, da história de máscara, não sei o quê. E aí eu passei no supermercado, quando olhei no final da gôndola assim, tinha um rapaz sem máscara. E eu travei. Sabe, ele diz assim: é a mesma sensação que eu estou numa guerra e o cara apontando um fuzil para mim. Então você imagina como o nosso sistema nervoso não ficou impactado em função desse processo. Aí o que acontece? O outro podia ser um serial killer, ou a gente podia ser um serial killer. Você imagina um médico, uma enfermeira, né, no hospital, chegando em casa. Podia ser agente de morte da família. E aí o que acontece? Mesmo amando aquelas pessoas, minha saúde mental, porque afeta tudo, começa a modificar esse processo. E aí vem as separações, vem a dificuldade de lidar emocionalmente com essas questões e tal. Então, a partir disso, o nosso sistema nervoso,
ele, em certo sentido, aprendeu a ter um certo distanciamento a respeito do comportamento das pessoas. Então, nós estamos ainda buscando reorganizar e reprogramar toda a estrutura do sistema nervoso, né, para poder nos conectar e ter assim, mais esse nível de confiança com as pessoas nesse sentido. Então, tudo isso gerou um nível de estresse gigantesco. Então, se alguém ainda não tem dificuldade de se conectar com uma outra pessoa, comece abraçando uma árvore, por exemplo, né, um arbusto, vai treinando, né, até que teu sistema aprenda a fazer isso. Por exemplo, tem um médico chamado Le Boyer, que ele foi descobrir, né, que ele criou a Shantala, que é um método de massagem para bebês, lá na Índia. Ele estava lá na Índia e descobriu que a Shantala era uma massagem. Ele então botou isso num livro e ficou famoso em relação a isso. E ele foi descobrir, por exemplo, que os bebês que eram massageados logo no início da vida tinham mais resposta no sistema imunológico, porque eles tinham uma aceitação ao contato. Mas eu morei numa cidade, vim lá do sul, que é alemão, né? O alemão, então, é extremamente desafiador de você abraçar, por exemplo, um alemão, já é uma coisa assim meio, né? Então, você imagina. Então, isso, depois de 10 chopes, aí vai. Então, veja como é que, às vezes, o nosso sistema nervoso ele pode criar essas memórias e também nos desconectar dentro desse processo. Então, uma das coisas importantes que a gente fala muito a respeito do estresse, o estresse faz parte da natureza, faz parte da vida. Só que, se vocês lerem um livro de um cara chamado Robert Sapolsky, ele escreveu um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? Não é interessante isso? Então, praticamente, nós somos os únicos seres da espécie animal que temos úlceras, que são buracos assim que dá no nosso estômago. Tem gente que diz assim, eu tenho tanta gastura e azia no meu estômago por causa daquela fulano lá. Entendeu? E a pessoa vai abrindo os buracos mesmo em função desse processo, porque nós somos seres psicossomáticos. Né? Então, Sapolsky escreveu esse livro, mas não é um livro de baboseira, é um livro extremamente científico. Porque ele vai dizer por que as zebras não têm úlceras e nós, seres humanos, temos úlceras. Né? Porque dentro do nosso sistema biológico existe uma fundamentação que chama-se mecanismos de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Toda vez que um corpo biológico sofre uma pressão, né, de alguma adversidade no ambiente, ele tem 3 possibilidades. Uma é, eu luto, eu fujo ou eu congelo. Lá no sul eu criei, então no meu livro eu coloco uma 4ª possibilidade, que é lagartear. O gaúcho fala sobre isso, lagartear. Lagartear é uma forma matemática, é domingo, mais friozinho, mais sol, mais bergamota, mexerica aqui, é lagartear. Você pode ver lá na Europa, por exemplo, principalmente os ingleses, os alemães, quando chegam numa época que tem um pouquinho mais de sol, eles não vão para onde? Para o parque para lagartear. Né? Para poder... Então, nós somos o único animal da espécie que não lagarteamos. Porque nós aprendemos a estar o tempo todo ocupados, cheios de deveres do nosso cérebro. E aí então, o Sapolsky vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: por que a zebra não tem úlcera? Porque quando o leão chega para atacar a zebra, para tentar devorar a zebra, ela ativa um sistema chamado HPA, que é um sistema dentro do cérebro, que é para ela poder escapar. Então, ela usa o mecanismo de defesa, que é fugir. Quando ela percebe que ela se livrou do leão, ela em 3 minutos ela volta a pastar como se nada tivesse acontecido. Mas nós, seres extremamente superiores na natureza, ficamos com aquele negócio. A zebra não fica pensando assim, aquele desgraçado daquele leão, um dia eu vou encontrar ele vai ver comigo. Eu vou me vingar dele. A zebra não faz isso. Mas nós fazemos. A gente gasta uma energia gigantesca com coisas, ruminando pensamentos e coisas e situações que jamais vão acontecer. E gastamos energia química em função disso. E aí precisamos de medicamentos depois para compensar. Só que fisiologicamente tem uma coisa muito interessante. Toda vez que você consome um medicamento de fora da tua biologia, em certo sentido, me diga depois se eu estiver equivocado, o teu corpo ele começa a ler da seguinte forma: se você está me oferecendo, eu paro de produzir. Compreende?
Então, eu fico com esse déficit, porque o corpo tem toda uma farmácia, mas eu começo a não respeitar esse processo. E aí o que nos adoece mentalmente também tem a ver com o seguinte: eu tenho uma situação de estresse, meu corpo está pedindo para escapar, o meu racional aprendeu a ficar, aí eu tenho um conflito entre o que a minha biologia está dizendo para fazer e o que minha racionalidade está impondo que eu faça. Não é interessante? Já viu conversa de discussão de marido e mulher, por exemplo? Quando de repente você fala então, você fala uma palavra, em 13 milissegundos o teu sistema reptiliano detecta se ela é agressiva, se ela tensa, se ela é terna ou afetiva. E aí, se ela for agressiva, a tendência que uma pessoa tem, principalmente o homem, né, é levantar. Só que, talvez por outro lado, é dizer, você é covarde. Não, mas é uma resposta biológica em relação a esse tipo de situação. Você estava falando antes sobre a questão do cérebro masculino e feminino, né? As mulheres, em média, falam 21 mil palavras por dia. E os homens, 7 mil. Minha mãe, por exemplo, que era professora, ela falava 40 mil. A mente dela ela chamava de mente Globo News, nunca desligava. E meu pai, bancário, falava 1.000, 2.000, acho. Hoje ele, ei pai, como está ele? Depois que fizeram os emojis, aí ficou, né? Então funciona dessa forma. E aí o que acontece? Como que a gente lida com isso, né? Numa situação que a gente vive numa cidade extremamente dinâmica, e que se você não se tiver um centro de consciência, você é arrastado para o processo. Você tem uma área do cérebro chamada neurônios espelhos. E aí, de repente, você começa a sair de casa de forma consciente, um passinho de cada vez, meditativo e zen, mas quando sem perceber, você começa a entrar no ritmo daquelas pessoas ali. E o teu cérebro vai se adaptando àquele ritmo, quando você está acelerado. Por isso que o meu grande questionamento, um dia eu gostaria de ver uma pesquisa percebendo qual é o nível de TDAH de uma cidade como o Rio de Janeiro e o nível do TDAH como uma cidade onde é que eu venho, que tem 130 mil habitantes. Porque na cidade que eu venho, raramente as pessoas falam de TDAH. Mas numa cidade grande, por exemplo, você está em TDAH constante. Porque tudo te motiva para você ser acelerado. Então diz que o TDAH você não consegue administrar o tempo. Então, às vezes, é a velocidade que a gente está vivendo. Tudo fica para ontem, né? Tudo fica para ontem. Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês nesse bate-papo aí. Né? Bate. Eu sou quase carioca, não? Longe, né? Vocês não conheceram ele há um ano ou dois atrás, que eu já acompanhei lá na UASP. Tá, é. Ele chegou lá para dizer que ele era estrangeiro. Eu dei 100 reais ali no... Eu dei 100 reais ali no EBRT esses dias, logo que eu cheguei, para botar seis passagens, né? E aí fiquei esperando o troco. E ele falou, não, mas você pediu 100. Aí já colocou no cartão os 6, né? Só que se eu tivesse falado 6, mas eu falei 6. E ele achou que era 100. Então... Mas eu não aí eu fui descobrir que carioca não gosta de falar 9 porque não chia. Entendeu? Então eu já estou aprendendo 6, né? 3. Né? E aí vai isto mesmo. Então vamos sortear o livro aí. No meu livro aqui eu coloco um subtítulo que é Dê amor ao seu cérebro réptil. O que significa isso? Que conecte-se com a tua biologia. Crie espaços de descanso. Crie espaços de lazer. Observe a natureza, veja como os animais se comportam. Não seja extremamente produtivo como as pessoas estão exigindo. Sabe, às vezes você deixar de fazer uma coisa é uma tarefa importantíssima para evitar sobrecarga biológica e emocional. Só que a gente aprendeu a ser extremamente, querer ser alcoólico, né? Ser altamente produtivo, quando na verdade a gente sabe que quanto mais você
principalmente advogados, por exemplo, pessoas que usam muito a parte racional, tem um desgaste psíquico gigantesco, porque queima muita energia. Porque todo o tempo está lendo, e lendo desconecta. Até, inclusive, diminui nossa habilidade social de ficar lendo muito. Né? Você pega um pedreiro, por exemplo, eu construí minha casa uma vez junto com os pedreiros, eu estava construindo. Cara, ele escutava uma música, comia um pão com mortadela e estava numa alegria gigantesca. Eu olhava para aquele ali e dizia, rapaz, como é que pode um negócio desses, né? E eles assim, para eles estava... E aí eu estudando como que a gente ser feliz e, né, gastando energia racional. E aí a gente vai perceber que quanto mais, tanto que as profissões mais tristes que tem, são profissões onde é que ficam mais tempo você sentado com a bunda olhando para um computador ou lendo para caramba, porque você perde a conexão social. Os teus neurônios sociais começam a ficar meio falta de estímulo, né? Até tem um amigo meu que diz assim, eu quando de repente perco um pouquinho de contato, vou dar uma volta de ônibus para encontrar gente. Eu entro no ônibus para fazer isso. Porque é isso mesmo que acontece. Então, quanto mais racional a gente usar, pior fica. A gente deixa de sentir o prazer da vida como a gente gostaria. O quê? Desencontrar? Ah, sim, às vezes você pode ficar sobrecarregado em função disso, né? Não, perfeito. Também. Pode ter uma sobrecarga de pessoas também. Né? Sabe qual é uma das maiores pegadinhas da nossa saúde mental, por exemplo, nos nossos relacionamentos? Uma dica preciosa é cuidado com as mensagens de solução. Já viram falar ou não? A pessoa diz para você, estou com um problema com o meu chefe. Aí você se engrandece porque ela vem pedir uma solução para você. E aí você, por que você então não... Aí ela diz, sim, mas aí lascou. E aí, quando a pessoa começa a te pegar como o solucionador da vida dela, você está ferrado. Então, isso. Mas, às vezes, nós que vendemos essa imagem daquele indivíduo que está solucionando. Quando vê, de repente, sem querer, eu estou me metendo no negócio do outro. Né? O pastor sabe aqui, né? De repente, abriu espaço. Não, pastor, olha só. Você é a minha última salvação. Pronto, lascou. E se ele acreditar nisso, ele está ferrado. E aí ele começa a ter um complexo chamado complexo de Atlas. Já viram falar no complexo de Atlas ou não? Sim ou não? Atlas foi o deus grego e ele tinha como hábito de desafiar Deus. Hã? Ah, sim. Eu fui concebido no feriadão de Páscoa, então por isso foram 4 dias, né? Fiquei desse tamanho. E Atlas foi condenado a carregar o mundo nas costas, né? Porque o Zeus ganhou a batalha e condenou ele a carregar o mundo nas costas. Tanto que nós temos uma vértebra aqui na cabeça que chama Atlas. Por isso que nós temos um Atlas geográfico. E aí você começa a perceber, por exemplo, que pessoas que estão curvadas, porque elas estão carregando, né, todo mundo nas costas. E aí não deixa a pessoa ser aquilo que ela quer ser. Porque a gente começa a ser um indivíduo de mensagens de solução. E aí vamos nos sobrecarregando. Aí quando você está dormindo 2 da manhã, a pessoa diz, preciso. Entendeu? Então, dê amor ao seu cérebro réptil. Porque você está conectando aqui com uma estrutura biológica que tem 550 milhões de anos dentro de você. Que está fazendo de tudo para te manter na vida. A estrutura reptiliana, não vou entrar no assunto agora para não alongar, ela nasce no 26º dia de gestação. E a última área que desliga do nosso corpo. Quando a estrutura reptiliana desligou, você partiu dessa dimensão. Então, até o último respiro, ele vai fazer de tudo para você seguir. Então, a gente não pode ser dominado pela estupidez racional. Que não é, às vezes, nem da gente. A gente compra estupidez racional. Eu não posso viver sem tal coisa. Eu não posso viver sem a Netflix. Eu não posso não sei o quê. Aí eu estava falando no encontro passado sobre o plano de saúde, que o plano de saúde, que nos vende é plano de doença, que o plano de saúde era você ir para a praia, você caminhar, você conectar com pessoas que
que te ajudam a fazer isso. Aí eu abri o Instagram esses dias, tinha assim, ó, médicos da Finlândia recomendam que as pessoas tirem mais férias e façam viagens. Esse é o verdadeiro plano de saúde. E aí eu fiquei tão feliz porque eu estava dizendo assim, eu não estava doido quando eu estava falando isso, não. Entendeu? Só que tem gente, por exemplo, que quando tira férias para o corpo adoecer para ele poder recuperar. Quantas pessoas ficam gripadas nas férias, né? Porque ela não para. E aí o corpo diz, agora eu vou te reorganizar. E a pessoa fica gripada, tem algumas outras questões aí. Então, cuide da sua biologia. E aí você vai perceber que você começa a cuidar, a tua saúde mental, ela vem naturalmente. Começa a tirar as porcarias que está em volta do teu... Sabe uma fonte de água? Às vezes ela está cheia de entulho ali, né? Mas a água vem da fonte e vem limpa. Mas se você não tirar aquele entulho, você não tem saúde. Então começa, depois desse encontro, vocês começam a pensar, o que eu vou retirar? Só não retira de vir aqui, tá? Porque aqui é importante para você ter a saúde mental. Mas o que eu vou retirar da minha vida que eu estou gastando energia que não contribui para a minha evolução? E, gente, eu tenho certeza que vocês têm coisa para fazer isso. Basta você fazer ticando ali, né? Ó, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais. Aí você vai perceber que se reorganiza. E aí você tem esse processo. Então vamos lá, temos o número aí da nossa lista para sortear. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? 2 perguntas só para a gente encerrar? Ninguém manda para mim. Ah, livre espontânea pressão. Rapaz, eu estava aqui bebendo nessa fonte. Fala no micro. Já que fala... Caramba, também tem um susto com minha voz de trovão aqui, rapaz. Do cérebro reptiliano e a questão da luta e fuga. Como... Você já falou de lagartear, mas assim, imediatamente a pessoa pode tentar ou testar, controlar esses impulsos. Não, você não controla. Você começa a se conectar com isso e saber o que está gerando essa fonte de desorganização. Muita gente fala, vamos controlar a emoção. Você não controla. A emoção ela tem uma velocidade de 80 mil vezes mais rápida do que a parte analítica. Então você não controla, ela simplesmente executa. Só que você começar a ver o teu entorno, você começa a perceber quais são os gatilhos que estão disparando, que fazem com que eu tenha essa vontade de luta e fuga. Né? Você, por exemplo, está um aluno numa sala de aula, o professor chega e diz assim, prova agora. Pronto, o corpo já mobilizou. O pé já foi para a porta, entendeu? Quando você começa a se dar conta, para onde é que meu corpo quer ir? Né? Então, nós temos uma área no cérebro chamada PAG, que é a substância cinzenta periquitudual. Essa está na profundidade do cérebro. Essa substância cinzenta, ela tem mais ou menos o tamanho de uma jujuba. Então, a parte anterior disso, ela está treinada para nos afastar daquilo que nos gera desconforto. E a parte posterior está para aquilo que nós nos conectamos com aquilo que nos gera conforto. É o que Panksepp chama de zona de conforto, tá? A zona de conforto significa aquilo que eu garanto a minha sobrevivência. Então, quando eu sinto que as coisas estão agradáveis, a tendência é que eu tenho que me aproximar das coisas. Mas quando eu percebo, por exemplo, que eu estou me afastando daquilo, aquilo está me gerando algum mecanismo de um gatilho para a minha resposta de luta e fuga. Mas daí, se eu sigo a minha racionalidade, assim, eu preciso ficar aqui, mesmo entendeu? Quantas pessoas, por exemplo, estão nos seus trabalhos fazendo coisas que não querem? Morrendo nessa situação. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma educadora saiu do trabalho dela, pediu demissão por causa de uma frase que eu disse. Olha que incrível isso, né? Eu encontrei ela outro dia, Jefferson, depois que você falou aquela frase, eu pedi demissão da escola. Pensa no negócio. Vocês querem saber qual é a frase que eu disse? Não? A frase que eu disse para ela é baseada num poeta sufi chamado Rumi. Rumi foi um poeta do século XII. E Rumi dizia o seguinte: por que você permanece nessa relação quando a porta está escancarada à sua frente? Simplesmente pela garantia de um prato de comida? Vou repetir.
Por que você permanece nessa relação quando a porta está escancarada à sua frente? Simplesmente pela garantia de um prato de comida? O que é um prato de comida? Eu fico nesse relacionamento tóxico, mas eu tenho uma cama confortável de molas ensacadas. Eu vou ficar nesse relacionamento porque eu tenho um carro do ano, e se eu me separar, eu vou perder esse carro. Hã? Sim, mas Platão veio depois de Rumi, né? Século XII. Aí o que acontece? Quantas pessoas ficam nos seus ambientes de trabalho morrendo ali pela garantia do salário? Não é incrível isso? Mas daí está gastando tudo isso no sistema da psiquiatria, gastando com medicamento e morrendo. A porta está escancarada à sua frente, mas você fica na caverna de Platão, não é isso? Então os gatilhos, você perceber. Se está bom, a gente se aproxima, se está desconfortável, a gente recua, mas daí não precisa também escapar, fugir do mundo, mas é perceber qual foi o mecanismo que está agindo ali. E pode nem ser daquele momento, pode ser de outras experiências que você teve no passado, que está agindo naquele momento. Entendeu? Daí você começa a compreender, eu fazia isso porque eu lembro que meu pai, por exemplo, quando ele me confrontava, tinha esse tipo de reação. De repente você está conversando com alguém, tem uma voz muito semelhante ao pai, teu corpo já mobiliza. Então você vai aprendendo sobre os gatilhos e não fugindo deles. Porque o tempo todo tem gatilho, né? Está aí para disparar nossas memórias psíquicas, né? Então a gente começa a botar atenção e a saúde mental ela vem naturalmente dentro desse processo. E o dinheiro que você gastava com medicamento, você vai para o Chile, vai para Nova York, né? Entendeu? Isso aí, então. Vamos sortear o livro? 6. Por exemplo, assim, quem de vocês sabe que é importante fazer atividade física? Levanta a mão. Todos, né? Quem imagina que ter uma alimentação saudável é importante? Quem que faz? Essa é a grande questão, né? Porque às vezes a atividade física é o que menos as pessoas ficam estacionadas. Eu tenho um amigo meu que dizia uma coisa para encerrar. Jefferson, a gente não pode se comportar como gato castrado. E ele disse, como assim gato castrado? Você já viu o comportamento do gato castrado? Sabe o que ele faz? Pula de sofá em sofá. Garfield dizia assim, me mostra o esportista que eu te mostro o masoquista. E se vocês lerem um livro chamado Antifrágil, já leu Antifrágil? Antifrágil? Não? Nossa, esse livro é espetacular, sugiro que vocês leiam, Antifrágil. E aí o Taleb ele vai falar sobre isso. Você precisa fazer coisas para tornar teu corpo antifrágil. E a atividade física você precisa lá, na musculação, exagerar. Né? A musculação não é para você gostar, a musculação é para você ter saúde. Porque se você não tiver uma perna forte, o teu mental e a tua racionalidade fica frágil. Então, para encerrar mesmo, eu quero dar uma dica preciosa para vocês, que é o seguinte. Nunca se deixe ao luxo do descanso demorado. O descanso demorado, às vezes, quando você deita mais do que o teu corpo precisa. Quando você senta mais do que o teu corpo precisa. Porque isso faz com que a musculatura afloche. E quando a musculatura está frouxa, ela comunica com a parte psíquica interna de menos-valia. E aí, se você não tiver um músculo que te informa sobre como que você traz essa vitalidade, você começa a pensar besteira e porcaria. Não é que as porcarias chegaram agora. Não, você já estava pensando isso, só que ela estava encoberta, né? Aí quando o músculo, ele abafa isso, né? Quando você está com o músculo frágil, aquilo vem tudo para fora. Pega uma pessoa de idade, quando a pessoa está mais fragilizada, vê como é que é as conversas dela. Veja a conversa trágica que ela tem. Entendeu? Mas está ali, está tudo ali. Vamos lá então para o número... Fez sentido para vocês que eu falei, gente? Sim ou não? Então tá bom, gratidão. Espero que vocês sobrevivam depois da minha fala.
Nós temos quantos aí? De 1 a 40 Mas tem 2 presentes. Mas daí vai chutando. Né? 27, vê que tem 20. Então, só vai rolar quem está aqui. Isso, só quem está aqui. Só quem está aqui. 27 pula. Então vamos para 17. Eu? 17? 17 é a Sara. Sara? Onde é que está Sara? Eu tava na minha cabeça, eu acho que nem tem eu ali. Olha aí, Sara. Cadê a foto aqui para a gente tirar com a Sara? Não, eu tava assim, cara, eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Eu vou ser um pouco mais oficial, Só contando uma historinha. Vocês já viram falar de Chico Xavier, sim ou não? Chico Xavier estava... Chico Xavier estava autografando os livros e ele estava lá naquela mesa e chegou uma senhora bem chorona assim com questão de relacionamento, né? E ele disse assim: eu não vou conseguir conversar com você agora porque olha a fila gigante que está aí, né? Mas eu vou te dar um livro de presente para você ler. Um livro de presente para você ler e aí em outro momento a gente se encontra. E aí está tudo certo. Aí passado um tempo ele lembrou, encontrou ela e se lembrou. E aí disse: e aí, lê o livro que eu te dei? Nossa, seu Chico, eu fiquei tão emocionada quando eu li o livro. Principalmente naquela parte que o rapaz pede a moça em casamento. Eu fiquei assim tão motivado, tão mobilizado. E ele falou: que estranho, porque o livro que eu te dei foi o Evangelho. E o Evangelho não tinha nada de casamento. O que acontece? Pega na mentira, né? Às vezes a gente escreve livro e as pessoas vêm conversar com a gente e aí de repente você percebe que a pessoa não leu o livro, né? Entendeu? Então, é isso que é interessante, né? A salva de palmas aí pro Dr. Vitor. É alto nível, né? Por isso que esses eventos têm que ser realmente pessoas que têm que ser escolhidas a dedos para estar aqui. Porque, agora fazer o seguinte, a gente tem ali um coffee break, mas eu queria que vocês se apresentassem, tá? E fizesse aí um pitch de 1 minuto, tá bom? E falasse de você, porque agora a gente vai ter ali um coffee, então, de repente, o que um faz aqui está dentro do que o outro está procurando, e assim vai. Então, vou começar aqui pelo nosso amigo Rademar. E vamos tirar uma foto, mas começa pelo Rademar. Fazer o pitch primeiro ou a foto primeiro? Não, faz o pitch, vai lá. Então vou ficar de pé. Fica de pé, Rademar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Rademar de Sá. Estávamos falando de busca da felicidade, de procura de melhoria. E eu proporciono isso às pessoas. Eu sou especialista em leilão de imóveis. Então eu trago a riqueza possível para as pessoas investindo pouco dinheiro. E a gente tem toda uma expertise, uma metodologia de fazer isso funcionar em pouco espaço de tempo. Quer prosperar? Chama o Rademar. Eu sou Leonardo Dias, sou sócio da EVX Consultoria, uma empresa de consultoria empresarial focada em marketing, né? Tenho uma experiência aí razoável em infoproduto, lançamento, em mais de 100 nichos diferentes nos últimos 7, 8 anos. E estou aqui hoje como um aprendiz. Obrigado pelo convite, doutor Eduardo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jefferson. Minha primeira formação foi psicologia, então é um tema que muito me interessa. Eu nunca me desvencilhei desde o início da minha jornada, então muito bom estar aqui. Me chamo Henrique, sou da RK Marketing, uma assessoria de marketing especializada em advogados imobiliários e e-commerce. Vim aqui prestigiar o evento também. Gosto muito de neurociência, estudo muito sobre neuromarketing. Basicamente, após eu ter perdido 60% da visão por conta de uma doença degenerativa nas córneas, trabalhar com marketing e vendas foi basicamente o que salvou a minha vida. E toda vez que eu estou lidando com o dinheiro e a empresa e sonhos de outras pessoas, diretamente estou lidando com a minha própria vida também, então é isso que me move.
E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho de assessoria de marketing e vendas, é só me procurar. Sou Rogério França, advogado criminalista. Espero que ninguém precise, né? Ninguém precisa de médico, polícia e advogado criminalista. É sinal que o negócio está ruim. Mas nós estamos aí para ajudar. Também sou pastor evangélico, há mais de 28 anos aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Barra da Tijuca. Então, estou aí pronto também para ajudar se precisarem alguma coisa. Deus abençoe a todos. Boa noite, sou José Carlos, controlador financeiro e administrador da Associação Civil das Servas de Maria do Brasil. Boa noite, eu sou irmã Rita, da Congregação das Servas de Maria do Brasil, amiga do Dr. Eduardo, cliente dele também. E amei estar aqui, as dicas foram ótimas, porque a gente lidar com todo tipo de gente na escola. Sou diretora da escola Nossa Senhora Rainha dos Corações. Eu sou Timóteo Loubach, sou sócio de um escritório de investimentos filiado à XP. Eu ajudo as pessoas e as empresas a bem investirem o seu dinheiro. Alex Rosendo, sou pastor evangélico. Rapaz, eu ouvi uma coisa que bacana. Eu não entendia por que a minha esposa, assim, num momento tão curto, ela é tão feliz, tão chata ao mesmo tempo, né? Os sentimentos, assim, é muito rápido. Ela vai do céu ao inferno, assim, rapidinho. Aí agora eu fui entender, porque o negócio é 90, né? 90 segundos? 90 segundos, o sentimento, assim, vai muito rápido. Foi muito top. A porta está aberta, o negócio é entrar. Gente, muito bacana, gratidão pelo convite, doutor Eduardo, por estar aqui. Bom, falar só um pouquinho do que eu faço, porque pode ser o que você precisa. Trabalho com tecnologia na área da saúde. Uma das tecnologias que a gente trabalha é transformar uma água comum na melhor água do mundo. E é exatamente isso que a nossa tecnologia faz. Então, se você busca uma água de qualidade, entendendo que a sua saúde precisa de uma água de qualidade, nossa tecnologia ela retira todos os resíduos utilizados no tratamento da água e acrescenta ali os minerais necessários para você ter uma água de extrema qualidade. Então, é isso aí. Oi? Não, mas possivelmente eu transformo cerveja em água. Não, isso que ele está falando aí é verdade. Ontem ele fez um teste. Com o equipamento. Ele pegou a Coca-Cola e colocou dentro do equipamento, do filtro. O filtro tirou toda a água da Coca-Cola. Separou. Foi verdade. Aí eu falei, aí eu fui lá, eu bebi. E era água mesmo. Tirou a água da Coca-Cola. Aí ele falou, lógico que vai estraga o filtro, porque não é feito para isso. A Coca-Cola vai estragar o filtro, né? Aí, né? Você bebeu também, né? E retirou, imagina só, da Coca-Cola. Né? Não, tirou e ficou branquinha. A água ficou branquinha, a água mesmo ficou branquinha, tirou. Entendeu? Se faz com a Coca-Cola, imagina com a água, né? Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado. Foi um período de grande evolução e de conhecimento. Eu sou um aprendedor compulsivo, né? E conterrâneo do Jefferson também. Só que eu vim para cá há muito tempo, já vim em 85, a segunda vez, já falo 6. Então, porque fui casado 31 anos com mulher carioca, filhos cariocas e tal, então acaba contaminando. Mas eu sou sócio de uma empresa de educação financeira, de educação empresarial, né? E nós temos um programa, que é o Personal Finance 360 graus, que ele promove, ou seja, ele incorpora, vamos dizer assim, tecnologias e soluções que vêm se incorporar à NR1, né? Porque a gente sabe que mais de 40% das demissões são causadas por
infelicidades financeiras, né? As pessoas endividadas pedem para o patrão para serem demitidas para, com aquele valor da FGTS, saldar as dívidas que tem, às vezes até com agiotas, então é um negócio perigoso. Então, a gente tem esse programa pode ser oferecido para as empresas, para os empresários, e também pode ser estendido aos seus funcionários. Tá? Então, por valores módicos, assim, coisa de R$ 917 por mês, o cara consegue passar por 12 sessões de educação financeira, em que ele aprende a sair das dívidas e aplicar parte do valor em investimento. E aí tem o nosso amigo Lobac, que pode também ser um companheiro nesse negócio. Ok? Muito obrigado a todos. Boa noite a todos, eu sou Anderson Furtado, sou empresário na área de saúde e bem-estar, sou organizador da Expo Zen e das corridas Zen que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Fala rapidamente do que é a Expo Zen, que é um grande evento de saúde e bem-estar que acontece aqui no Rio de Janeiro. É um evento para 6 a 7 mil pessoas no final de semana. Já estão todos convidados a fazerem parte. A Expo Zen, ela tem seminários que acontecem dentro dela, seminários de saúde. Vou lá falar o nome dos seminários, né? Tem um seminário de nutrição do futuro e longevidade. Temos um seminário bem bacana também, que fala da NR1, que é o Seminário Brasileiro do Bem-Estar e Saúde Mental. Então, todos vocês que estão aqui hoje palestrando, seria um prazer tê-los lá conosco. Nosso doutor Eduardo já estará presente lá, vai fazer uma participação conosco. Teremos também festival gastronômico, mais de 100 empresas expositoras. Ainda temos vaga para empresários que tenham essa associação, que levam bem-estar para o mercado corporativo ou para o consumidor final. Então, se você tem uma empresa, você pode ter um espaço lá para expor sua marca. Bom, teremos um palco cultural bem bacana, teremos muitas palestras fora dos seminários. Enfim, é um evento 360 graus. Temos também uma área interessantíssima para quem gosta de receber massagem, fazer uma terapia também. Mais de 40 terapeutas atendendo ao público lá em tempo real. Então, simultaneamente, também bacana. Então, é um evento que você pode ir lá 9 horas da manhã, sai de lá 8 horas da noite, que tem muita atração, uma coisa bacana. Você pode almoçar, tomar café, lanchar, enfim. É isso, tá? Sem estresse. Obrigado, tá, gente? Boa noite, eu sou Fabíola Furtado, esposa do Anderson, sou naturopata, psicoterapeuta, sou empresária também da saúde e bem-estar. E lembrando que o evento que ele falou acontece em maio, dia 16 e 17 de maio, no Clube Monte Líbano. Esperamos vocês lá. Obrigada. Sou Marcelo Prachedes, bacharel em Direito, pós-graduando em Projetos Sociais, com foco na melhoria do padrão de vida do ser humano. Então, a gente tem um trabalho para educar para a prosperidade. E atuo no Conselho Tutelar de Itaguaí há 12 anos. Hoje eu sou presidente do Conselho, visando aprender sobre a população mais carente. Então, meu foco é responsabilidade social. Boa noite a todos, meu nome é Sérgio Bueno. Então, agradeço a oportunidade de ter participado aqui com vocês. No caso, a gente aprende não só no sentido da profissão de direito, né, de advogado, mas na profissão que eu exerci, que foi uma profissão que era muito estressante, que foi condutor do metrô, né, do Rio de Janeiro. E era muito estresse e eu sentia a falta de um apoio maior, como foi falado aqui, né? Não só na profissão do advogado, mas em qualquer outra profissão, né? No momento eu sou corretor de imóveis, mas estou me dedicando a maior parte do tempo a lagartear. Eu sou o Marcos Caldas. Primeiramente quero agradecer ao Leonardo da EVX pelo convite. Quero agradecer também ao Eduardo e toda a equipe pelo trabalho aí e por nos ajudar a libertarmos da nossa própria mente. Eu trabalho com audiovisual e eu ajudo a vocês a criarem vídeos que chamam a atenção. Quem chama a atenção geralmente vende mais. Então, se vocês querem vender mais, é só me procurar. Obrigado. Meu nome é Ana, trabalho com o Dr. Eduardo, sou contadora, advogada e só. Eu sou Rodolfo, sou advogado. Eu quero agradecer pelo
doutor Eduardo, que é muito bom em compartilhar o conhecimento dele com ele. E boa noite para todo mundo. Muito obrigado por terem vindo. Boa noite, meu nome é Cíntia, trabalho com o doutor Eduardo e sou da comissão também. E é muito bom participar dessa palestra, dessa reunião. É um aprendizado muito grande e eu fico muito feliz que vocês tenham disponibilizado o tempo e a sexta-feira de vocês para estarem aqui conosco. Obrigada, gente. Boa noite, meu nome é Leandro. Trabalho com o doutor Eduardo, com o doutor Rogério, vice-presidente dessa comissão. E estou aqui à disposição de vocês para que precisarem. Boa noite. Bom, meu nome é João Pedro. Atualmente estou cursando produção fonográfica na Estácio. Também trabalho fornecendo som e luz, a nossa empresa lá da V3, para qualquer tipo de evento. Então, quem quiser, só falar comigo aí. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Sara. Eu sou estilista em formação, mas atuo no mercado de venda há mais de 10 anos, né, no varejo. E atualmente estou trabalhando com o Dr. Eduardo, né, como assistente executiva dele. Queria agradecer por essa oportunidade, porque está sendo incrível para mim. Eu acho que muitas coisas que falou aqui fez total sentido para mim, inclusive de você deixar um lugar para ter coragem de deixar um lugar, que foi o que ele falou ali. Tinha muito medo de deixar o varejo por não conseguir me manter de outra forma, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu acho que foi Deus na minha vida mesmo, de ter me colocado aqui. Um lugar que quando eu cheguei para ele, fiz a entrevista, eu falei, doutor, eu não entendo nada de advocacia. A única coisa que eu sei é vender. Eu sei vender, sabe? Uma ideia, alguém. E, sendo muito sincera, estou aqui para poder aprender. Que eu já tinha chegado no meu limite, assim, no meu trabalho. Porque eu falei, aqui já não tem mais lugar nenhum para eu poder crescer e aprender. E eu estou aqui como um aprendiz, sabe? Quero agradecer mesmo por essa oportunidade e por vocês compartilharem para nós, né, o conhecimento de vocês, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença no meu caminho daqui para frente. Obrigada, doutor. Eu tenho uma formação, eu trabalho com inteligência emocional, inteligência reptiliana. Tenho um foco também na questão da comunicação assertiva e não violenta, que é importante. Eu tenho 5 livros escritos nessa temática e ao todo são 10 livros. Então, se alguém precisar de alguma empresa, de um treinamento dentro dessa área, né, ou uma mentoria, conte comigo, tá bom? Gostei muito da ideia do evento ali, porque eu lembro que quando eu morava em João Pessoa, eu pensei, o que eu vou fazer aqui? E eu criei um evento chamado Encontro para uma Vida Melhor. E aí já tinha essa visão muito holística, né, de conexão com tudo, e aí criei o evento. Então, quando vejo esses eventos assim, me agrada profundamente, né? Tá bom? Gratidão. Bem, para quem não me conhece, eu sou Eduardo. Eu sou advogado da área empresarial e, de uns anos para cá, me dedicando à neurociência. Então, aqui no Brasil ainda não é muito difundido, né? Mas eu sou graduado em neurociência, pós-graduado em neurociência também. E tive há pouco tempo agora no Japão, dando palestra para japonês, falando de neurociência no Japão. Fui convidado para falar de neurociência no Japão. E atualmente eu sou acadêmico fazendo minha especialização em neurociência na Universidade de Lausanne, na Suíça. Faço genética cerebral lá. Então, estou investindo aí na questão da NR1. Por ter trabalhado também na Johnson, sendo coordenador do SESMIT na Johnson. O que está acontecendo na R1 já acontecia na Europa, né? Então, agora com a neurociência, eu fui mais para a neurociência para entender, para procurar me entender, mas fiquei apaixonado e juntando a neurociência com o direito. E por isso a OAB me incumbiu aí da presidência da Comissão de Neurociência para advogado e tem sido bem interessante. Então, é muito legal mesmo. Cuidar do cérebro é muito... Eu aprendi que não é sobre os outros, é sobre a gente, sabe? É sobre a gente. As nossas emoções, elas dizem muito sobre o nosso estado de saúde. Então, é muito sobre a gente. Sabe aquela pessoa que você deixa de xingar no trânsito? Vai embora.
ele estava fazendo um trabalho com o Leonardo e com o Henrique. Aí ele perguntou assim: qual é aquele advogado que você detesta, que você não quer seguir? Eu falei: cara, eu não tenho esse advogado, essa referência. Lembra disso, a reunião que a gente fez? Você perguntou qual é uma referência boa de advogado. Eu falei: fulano, fulano, fulano. Uma referência ruim. Eu falei: cara, eu não sei, não tem. Mas como é que tu não tem? Eu falei: eu não presto atenção nessas coisas. Entendeu? Eu não vou perder meu tempo prestando atenção nisso. Porque é verdade. Não quero conservar isso. E de verdade. Porque, assim, os neuropeptídeos ou peptídeos neurais que são produzidos dentro do nosso cérebro, eles vêm para a nossa corrente sanguínea, e as células imunológicas, elas são que têm mais receptores para absorver essas reações químicas boas ou ruins. Então não é sobre o outro, é sobre a gente. Então quando alguém faz alguma coisa ruim com a gente, você quer xingar, não, deixa para lá, não é sobre ele, é sobre mim. Entendeu? Então as nossas reações ruins provocadas por alguém é como se alguém colocasse uma borracha com um veneno ruim para você. Então você só tirar e vai embora, vai com Deus, vai para lá. Então é muito por aí. Então é isso. Então tem um coffee break ali pra gente, tá? E vamos bater aquele papo ali, vamos. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Vamos